boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais uma aula de terça-feira às 8 horas da noite. Aqui nessas aulas eu te ensino tudo o que tu precisa para acabar de uma vez por todas com aquele passeio super estressante e finalmente ter aí um cachorro tranquilo na rua durante o passeio. Então, toda terça e toda quinta às 8 horas da noite eu faço uma aula gratuita aqui sobre assuntos que vão te ajudar a ter um cão mais tranquilo durante o passeio, né? E ter um passeio mais agradável com o teu cachorro. Então, para quem está chegando agora, eu sou a Mônica, sou adestradora, e o assunto da aula de hoje é: o trajeto do passeio pode fazer o meu cachorro puxar mais ou latir mais, enfim, ficar mais agitado, mais ansioso? E essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência até, das pessoas dizendo: ah, Mônica, o meu cachorro, ele puxa já no passeio, normalmente ele puxa um pouco, mas hoje eu mudei um pouquinho o trajeto e ele puxou muito. Ou, ah, Mônica, o meu cachorro não puxa e hoje eu fui por um lado diferente da rua e ele começou a puxar muito, muito, muito. Então, eu recebo muitas perguntas desse estilo, tanto com o cachorro puxando, ou às vezes latindo mais, ficando mais ansioso. E justamente essa questão, né, de que às vezes a gente muda um pouco o trajeto e percebe diferenças no passeio. Então, eu queria saber aí se talvez tu já mudou o trajeto do teu passeio e achou que o teu cachorro puxou mais, mudou e achou que ele latiu mais, ficou mais ansioso, se tu teve alguma percepção de que isso pode ter acontecido pela mudança de trajeto. E já digo de antemão que sim, isso pode acontecer. E nessa live hoje a gente vai entender o porquê que isso acontece, né? E o que a gente vai fazer para resolver esse problema, tá? Então, eu tô vendo que tem vários coraçõezinhos entrando aí. Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Eu adoro quando vocês mandam os coraçõezinhos, fico muito feliz aqui. Eu sei que vocês estão gostando. Então, podem ir mandando conforme vocês forem gostando aí, tá? Então, vamos começar entendendo um pouquinho agora o que acontece, né, nessa questão de mudança de trajeto no passeio. Muitas pessoas, quando fazem um passeio com o seu cachorro, fazem sempre um trajeto X, um trajeto específico, um trajeto sempre igual todos os dias, né? Aquela mesma rota todo dia, né? Sai de casa, dobra à esquerda, vira à direita, entra na rua X ali, sobe morro, desce morro, volta para casa. Então faz toda uma volta já específica e às vezes é tão previsível essa rota que o cachorro muitas vezes já vai andando quase que sozinho nessa rota, sabe? E eu percebo isso não só por alunos me contando esse caso, mas também porque eu observo muito as pessoas na minha vizinhança, tá? E antes que vocês achem que eu sou uma pessoa maluca que fica observando as pessoas na vizinhança, é para prever questões de passeio aí com os meus cães e para treinar. Então é tudo uma observação que eu faço para ver os melhores horários de passeio, os melhores horários de treino. E eu percebo muito essa previsibilidade na rotina das outras pessoas com seus cães, em termos de um trajeto específico, sempre no mesmo horário, ou não necessariamente sempre no mesmo horário, mas o trajeto sempre ser o mesmo, né? E isso, quando a gente faz essa rotina muito previsível aí, esse trajeto muito previsível do cachorro, às vezes o cachorro já não puxa tanto, ou puxa pouco, ou às vezes puxa já muito, já inferniza, late, surta, reage, enfim, mas às vezes parece que se a gente muda um pouco esse trajeto, anda pelo outro lado da rua, dobra numa rua diferente, que o cachorro começa a puxar mais, fica mais alerta, começa a reagir mais, né, ou latir mais e querer ir para cima das pessoas, ou fica mais agitado, fica choramingando, fica muito frenético, fica ansioso. E isso acontece muito, né? Que nem eu falei para vocês, isso é muito comum. E infelizmente muitas pessoas acabam deixando às vezes de mudar a sua rota de passeio, de fazer passeios um pouco mais variados em outros locais, em outros ambientes, de levar o cachorro para outros lugares, né? Às vezes talvez uma praça, um local pet friendly, porque justamente não consegue andar com o cachorro nesse lugar, porque daí muda o cenário e o cachorro fica completamente louco, começa a puxar muito mais, começa a te carregar durante o passeio, começa a latir mais, fica hipervigilante, né? Então, isso, como eu falei, acontece muito, tá? É muito comum. Mas a gente precisa entender por que isso acontece, né? Assim, em palavras simples, tá? E quando eu falo simples, é realmente uma forma bem simples de colocar isso. O cachorro, muitas vezes, quando ele fica tranquilo só em um trajeto, pode ser que ele tenha se acostumado com aquele trajeto, e aqui acostumado coloco bem entre aspas, tá? Mas pode ser que ele realmente tenha se acostumado com aquele trajeto, né, com aquela rota de passeio, e daí ele não tá puxando, porque ele já sabe tudo que vai acontecer,
já sabe que ali vai ter um cheiro X, ali vai ter um cachorro Y, ali vai ter uma pessoa tal, ali vai ter a casa do guardinha, né? Aquelas guaritas de guardinhas. Ele já sabe tudo o que está acontecendo na sequência daquele passeio. Então já existe uma previsibilidade e muitas vezes isso deixa ele mais de boa, mais tranquilo, e ele só segue aquele passeio, ou ele às vezes já está puxando, tá ali mais tenso, mas consegue lidar de certa forma com esse passeio. Só que daí tu muda um pouquinho, né? E daí o que pode acontecer quando a gente muda um pouco o trajeto? Podem acontecer várias coisas. Eu elenquei aqui algumas para vocês identificarem o que pode estar acontecendo no caso de vocês. Então, às vezes a gente muda o trajeto, atravessa a rua, vai para o outro lado, ao invés de dobrar numa direita, dobrar numa esquerda. Eu ia já falar errado, porque eu não tenho muita coordenação de direita e esquerda, eu nunca sei qual que é o lado certo. Vocês também são assim? Eu nunca sei qual que é direita e qual que é esquerda. Eu espero que eu não seja a única que tem esse problema de falar esquerda para cá e direita para lá, e quando vem essa é a direita, essa é a esquerda. Mas, então, assim, quando a gente troca, às vezes, um pouco esse trajeto, pode ser que o cachorro comece a ficar mais interessado por algum cheiro que tem ali, talvez alguma coisa que passou, alguma nova coisa no ambiente, alguma coisa que ele não está tão habituado, né? Alguma nova coisa para ele explorar ali. E daí ele fica mais interessado, ele começa, opa, deixa eu ver esse cheiro aqui, peraí, isso aqui é novo? Deixa eu ver, isso aqui é novidade, o que está acontecendo aqui? Então, isso é uma coisa que pode fazer com que o cachorro puxe mais, ou fique aí mais alerta, né, durante os passeios, quando a gente muda um pouco essa rota. Então, essa é uma questão. Segunda questão é o seguinte, quando a gente muda a rota, muda um pouco o trajeto, às vezes a gente passa por um lugar mais movimentado, que tem mais estímulos, ou que tem coisas novas. Isso faz com que o cachorro fique mais alerta, mais vigilante, mais tenso, dependendo do que está acontecendo nesse ambiente. Pode ficar um pouco preocupado, pode ficar com medo, né? Coisas novas acontecendo que ele não sabe lidar com aquilo. Então, daqui a pouco, pessoas, cachorro no portão, outros cães que ele não está habituado a ver, ou pessoas diferentes, uma pessoa com um carrinho de bebê, enfim, coisas novas aí no ambiente. Isso pode deixar ele mais alerta, deixar ele com mais medo, fazer com que ele puxe mais, fazer com que ele reaja mais. O terceiro ponto é que, estando mais alerta, é bem possível que a tolerância do cachorro fique menor naquela situação. Então, se antes ele latia para um cachorro que passava do outro lado da rua, agora nesse novo trajeto que ele já está mais hipervigilante, já está mais atento, já está mais tenso, às vezes um pouco preocupado, quando passa um cachorro às vezes um pouco mais longe, ele já está latindo, porque, meu Deus do céu, peraí, não estou conseguindo lidar muito bem com essa situação. Então, pode acontecer dessa tolerância diminuir por conta dessa questão de ficar mais alerta, de estar mais vigilante por ter mudado o trajeto. Então, o cachorro late mais, reagir mais, ficar ansioso, ficar mais agitado, puxar mais. Todos esses problemas no passeio podem se intensificar por conta disso. E um outro ponto também, então, aqui eu listei 4 pontos do porquê que isso acontece, né? O primeiro pode ser porque ele fica mais interessado nas coisas no ambiente e começa a querer engajar mais com aquelas informações que estão ali no ambiente. Segundo, porque tem mais estímulos, né? Então fica mais alerta. O terceiro, o ficar mais alerta leva a uma tolerância menor, e daí esses comportamentos acabam acontecendo com mais frequência, acabam acontecendo com uma intensidade maior, desculpa, não mais frequência, mas acontecem mais facilmente aí, puxar mais, né, numa intensidade maior. E o quarto é que o cachorro, ele é muito bom em diferenciar situações. Então, ele já é muito, muito bom em pegar padrões específicos de situações. Então, a gente muda um pouco aquela situação, ele já fica, opa, peraí, mudou, isso aqui já é diferente, isso aqui eu já não funciono da mesma forma, né? Então, a gente tinha, por exemplo, um cachorro que conseguia andar na guia tranquilamente num trajeto X. Quando eu troquei esse trajeto X, o cachorro, opa, isso aqui é uma situação diferente, eu não sei andar na guia tranquilamente nesse novo trajeto. Então, ele é muito bom em diferenciar situações, e isso pode fazer com que leve a ele não conseguir executar o comportamento nessa nova situação, nesse novo trajeto, tá? O que costuma ser feito aí em termos de trajeto, tá? Eu quero trazer isso para a gente entender um pouco melhor o que a gente vai precisar fazer para conseguir desviar desse nosso problema aí, porque a gente percebeu que trocar o trajeto do passeio pode fazer o cachorro puxar mais, pode fazer ele reagir mais, pode fazer ele ficar mais alerta, mais ansioso, mais agitado. Eu não quero que vocês tenham que fazer a vida inteira
a mesma volta na quadra, né, para sempre, que o cachorro de vocês não levem o cachorro de vocês para nenhum outro lugar, porque existe o risco dele ficar mais atento, dele puxar mais e dele não conseguir andar de forma calma na guia. Não, a gente tem que aprender por que isso acontece, né, para daí contornar esse problema. E daí, por isso que eu quero que a gente comece falando sobre quais os tipos de trajeto que existem, tá? Ai, desculpa, toma uma aguinha. Então, assim, eu até quero saber de vocês que estão aqui, como é que vocês escolhem o trajeto do passeio de vocês? E eu vou dar algumas sugestões do que eu vejo muito e eu quero que vocês me digam se vocês fazem alguma dessas escolhas, tá? Então, muitas vezes o trajeto costuma ser feito aí de uma forma totalmente aleatória, escolhido de uma forma totalmente aleatória, a pessoa só saiu e decidiu que ia andar para a direita, quando saísse de casa, ia andar para a direita, ia chegar no final da quadra, virar à direita, 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 ia dar a volta na quadra indo pela direita, ou pela esquerda, ou que ela ia subir a rua e fazer uma volta assim, ou subir a rua para os lados e fazer uma volta assado. Então, um trajeto que foi definido totalmente de forma totalmente aleatória, né? Então, não teve nenhuma coisa dizendo qual era esse trajeto. Foi definido assim, ah, beleza, acordei, foi esse trajeto, tirei do sovaco, assim, foi bem aleatório. O segundo trajeto que eu vejo que muitas pessoas fazem é o trajeto com algum propósito, tá? Então, o que seria um trajeto aí com algum propósito? É um trajeto que tu vai ou passar por algum local específico ou tu vai evitar algum lugar específico. Então, ele tem um propósito, ou passar por algum local específico ou evitar algum lugar específico. A gente já vai definir eles melhor com mais detalhes, tá? O terceiro formato de trajeto que eu vejo muito é o trajeto que é decidido com base no que a pessoa precisa fazer naquele dia. Eu preciso passar em tal lugar, eu vou fazer esse trajeto X. Preciso passar em tal lugar, eu vou fazer o trajeto Y. E o último tipo de trajeto é o trajeto que não é definido, tá? Então vamos entender agora um pouquinho mais quais são as diferenças entre esses trajetos aqui, por que eles são importantes quando a gente está falando aí de a mudança no trajeto levar a uma mudança no comportamento aí, né, num passeio às vezes mais caótico. Então, o passeio não, desculpa, a rota, o trajeto que é escolhido de forma totalmente aleatória, a pessoa simplesmente saiu e decidiu fazer aquela rota, né, e só sai, faz aquela rota, aquilo é a rotina, tá todos os dias ali executando só no modo automático aquela rotina, então sai de casa, dá uma volta no quarteirão indo pela direita, ou né, sai de casa e vou dar a volta na rua de cima, sempre no mesmo sentido. Até isso é um exemplo de uma aluna minha fazia muito isso, a Tuca, né? Na verdade, a Bruna, que é minha aluna, a Tuca, a cachorrinha dela, ela, quando a gente começou a ter aula, ela fazia geralmente o mesmo trajeto de passeio. Eu lembro que eu saio para cá, venho para cá, dobro aqui, volto e estou em casa. Então, ela dava sempre uma volta bem parecida, né? Na mesma sequência, assim. O trajeto que é baseado aí em algum propósito, ele geralmente tem aí um propósito de passar por algum lugar específico. Então, eu quero ir com o meu cachorro em uma praça. Então, eu sempre saio para cá, faço esse trajeto porque eu passo numa praça, e daí eu já paro para o meu cachorro ir ali um pouco na praça, ou eu vou passar num parque, ou eu vou passar, sei lá, em algum lugar específico que eu quero passar durante o passeio, ou, que nem eu falei, para evitar algum local. Então, essa eu sou campeã de fazer, de evitar locais. E que é o seguinte, a gente evitar, por exemplo, um cachorro de portão. Então, eu já sei que na minha rua tem uma casa que tem cachorro de portão. O meu trajeto vai incluir evitar aquela casa. Então, se tem uma casa saindo para a direita com cachorro de portão, eu vou ir para o outro lado. Ou eu vou evitar uma praça, dependendo se tu tem um cachorro mais reativo e tu mora perto de uma praça que tem muito cachorro solto, tu vai querer evitar ir lá, porque cães soltos, tu perde um pouco o controle da situação. Ou eu vou querer evitar daqui a pouco uma rua muito movimentada. Se eu moro perto de uma avenida muito movimentada, eu tenho um cachorro às vezes mais sensível, eu vou querer evitar passar ali porque é muito movimento, barulho, né, uma coisa meio caótica. Então, esse passeio, esse trajeto aí com propósito é nesse sentido de que ou eu quero passar por algum lugar ou eu quero evitar algum lugar. O terceiro tipo de trajeto que eu falei que é decidido aí com base no que tu precisa fazer naquele dia, e daí isso vai mudar com uma certa frequência, né? É tipo, eu preciso hoje passar em algum lugar, eu preciso passar na farmácia, e daí tu faz um trajeto X para passar na farmácia. Eu quero parar na padaria ali e comprar um lanchinho, vai fazer um trajeto Y e passar na padaria. Eu quero parar na ferragem, vai passar
vai ir por outra rua para passar na ferragem. Ah, eu quero, sei lá, enfim, ir em algum lugar. Enfim, é uma coisa que é da tua demanda do dia, né? Do dia ou da semana, que tu aproveita o passeio do cachorro para ir em algum lugar, tá? E o último que eu falei, que é o sem trajeto definido, é basicamente tu sair e deixar o cachorro escolher para onde ele quer ir e tu vai seguindo ele, tá? Vai, deixa o cachorro ir tomando decisões. Ah, quero ir para cá, a gente vai para lá, quero ir para lá, quero ir para lá. Então, querendo ou não, se a gente deixa o cachorro tomar decisões, às vezes tu vai fazer um passeio que tu vai andar um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para lá, não sei o que, vai andar meio que em zigue-zague, e não vai ter um trajeto fixo, né? E então eu queria saber de vocês aqui, se tu costuma ir fazer um trajeto que tu criou aleatoriamente, se tu faz algum trajeto que tem algum propósito de evitar ou alguma coisa, ou de passar por algum local específico, se tu decide no dia o que tu vai fazer, ou se tu sai sem nenhum trajeto e deixa para o cachorro escolher qual é a rota que ele vai fazer. Queria saber o que vocês fazem, como é que vocês fazem essa escolha de trajeto do passeio de vocês, tá? E então agora a gente precisa entender, né, aí, por que o trajeto é tão importante no comportamento, como é que ele impacta, né? Por que ele está impactando tanto no comportamento do nosso cachorro durante o passeio? Então, mudanças no trajeto, fazendo o cachorro puxar mais, fazendo o cachorro latir mais, reagir mais, ficar mais alerta, ficar mais vigilante, ficar mais ansioso. Então, a gente precisa entender o porquê que isso acontece, né? Então, assim, por que a gente precisa entender isso, o porquê que acontece? Porque daí a gente vai saber escolher aí o melhor trajeto para o nosso cachorro, né? Escolher de forma adequada esse trajeto que a gente vai fazer e depois aprender a trabalhar isso para conseguir resolver esse problema. Então, por exemplo, assim, saber escolher esse trajeto, vai te ajudar a evitar que o teu cachorro puxe mais, tá? Também vai te ajudar a ter um passeio mais tranquilo e vai fazer com que tu consiga levar o teu cachorro em mais locais contigo. Então, vai conseguir fazer com que ele vá, te acompanhe em mais locais aí, porque se hoje tu muda minimamente a tua rota e ele puxa, tu não consegue ir em muitos locais com ele. Se tu muda a tua rota e ele fica mais alerta e reage mais, ele não vai conseguir te acompanhar em muitos locais. Então, saber, entender o porquê isso acontece, né? E conseguir trabalhar isso vai te permitir levar o teu cachorro em mais locais contigo, tá? Até eu queria, falei antes do exemplo da Tuca para vocês aqui, a Tuca é minha aluna, né? E que nem eu falei, ela tinha um trajeto que ela fazia sempre, e a Bruna começou a notar que quando ela mudava um pouquinho o trajeto, então ela sempre fazia um trajeto assim, quando ela fazia o trajeto por aqui, quando ela ia pelo lado contrário, a Tuca acabava puxando muito mais, né? E daí o que aconteceu? A gente pegou, analisou ali o caso da Tuca e identificou o que fazia ela puxar mais, né? Por que ela estava puxando mais naquela situação. E isso nos ajudou a melhorar os treinos dela e preparar melhor ela para que ela tivesse mais sucesso na rua, para que ela conseguisse ficar mais tranquila, que ela conseguisse andar sem puxar, né? Diminuísse os puxões. E depois eu até vou contar daqui a pouquinho quais foram alguns ajustes que a gente fez para vocês poderem ver se isso se encaixa no que vocês precisam com o cachorro de vocês ou não, tá? Então daqui a pouquinho já vou voltar nessa história da Tuca para deixar mais claro. Mas assim, uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é onde é que é, onde é que são os erros que acontecem quando a gente está falando dessa questão de trajeto, tá? Então, por exemplo, um trajeto que é totalmente aleatório, que eu só sigo por seguir o cachorro e vou seguindo de qualquer jeito, pode ser um problema, tá? Pode ser muito bom, porque a gente está dando a opção de escolha para o cachorro, para ele decidir o trajeto, ele ver o que cheiro que ele quer seguir, que local que ele está confortável para ir, mas só seguir por seguir de qualquer jeito pode ser problemático, tá? Por quê? Porque a gente pode acabar deixando o cachorro entrar em situações que ele não consegue lidar ainda, tá? Já vai ficar mais claro. Um outro motivo também que eu acho que é muito comum as pessoas errarem é de fazer os trajetos com base em um propósito pessoal. Então, que nem eu falei, quero ir na padaria. E daí faz um trajeto de passeio para passar na padaria, ou para passar no mercado, para passar na farmácia, em algum lugar. E daí o cachorro não está avaliando se o cachorro consegue ou não lidar com as situações que ele vai encontrar nesse trajeto. E então, assim, é importante quando a gente for escolher um trajeto ou escolher a forma que a gente vai fazer esse nosso passeio,
a gente levar isso em consideração, né? Como é que o meu cachorro fica com diferentes estímulos, onde eu vou passar com ele. Tem coisas que ele consegue lidar ou são situações muito difíceis para ele? Vem, Costelinha, você quer participar aqui? Pode vir. Deita aqui no colinho da mãe. Então, assim, eu tenho que avaliar se tem coisas que ele consegue lidar ou se eu vou passar por um ambiente muito desafiador, por muitas casas com cachorro de portão, né? Por exemplo, teve uma aluna minha, a Pera, que ela tinha medo de cães de portão, ela ficava bastante assustada, às vezes ela reagia para outros cães de portão, e o que a gente começou a identificar? Beleza, ela não consegue ficar à vontade passando por cães de portão. Então, enquanto a gente for treinar essa questão do cachorro de portão, a gente for trabalhar para que ela fique mais à vontade e consiga lidar com essa situação, eu vou primeiro começar a evitar as casas de cachorro de portão. Então, a gente fez todo um trajeto que, onde tinha casa com cachorro de portão, a gente passava pelo outro lado da rua, porque ela, do outro lado da rua ela conseguia ficar bem. Então, a gente ajustou isso para uma necessidade da Pera, tá? Que nem eu falei ali antes sobre seguir só por seguir o cachorro, tá? Que também pode ser um problema da gente. O legal é deixar o cachorro escolher o trajeto? Mas às vezes o cachorro não sabe que logo ali na frente tem uma casa com cachorro de portão e tu sabe. Então tu não vai deixar o cachorro propositalmente ir em direção a uma situação que ele vai ficar desconfortável e não vai conseguir lidar, né? Daqui a pouco tu sabe que logo ali na frente tá vindo uma pessoa com um carrinho de bebê e o teu cachorro tem medo de carrinho de bebê, ou tá vindo uma pessoa com sacolas e o teu cachorro tem medo disso, e tu sabe que se tu for e continuar naquela direção, seguindo aquela direção, o teu cachorro vai ficar com medo. Então, o trajeto aleatório de só seguir também o cachorro de qualquer jeito pode ser muito problemático se tu não tiver esse cuidado de observar o ambiente ao redor e ver, beleza, o meu cachorro está pronto para essa situação que está logo ali na frente ou não, senão eu vou ter que também minimamente dar umas alteradas nesse trajeto para ajudar o cachorro. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é um exemplo em relação a cães de portão, que é o exemplo que eu dei da Pera, em relação à Costelinha, que é a minha cachorra. Quem está fazendo os passeios dela no momento é o meu marido, o Henrique, e ele está fazendo alguns treinos com ela, e ela tem medo aí de outros cães no portão latindo, ela fica com bastante receio. Então, o que eu recomendei para ele? Na casa que tem o cachorro de portão ali, que fica latindo na frente do portão, tu só vem até esse local e depois tu volta e vai para outro lado. Se ela quiser ir adiante, tu não vai. Por quê? Porque ela não está pronta ainda para lidar com essa situação. Então, lembra a questão que eu falei agora de seguir o trajeto, mas também tá ali como um paraquedas para ajudar o cachorro se ele não conseguir tomar essas decisões durante o passeio, tá? Então, eu sei que talvez quando eu começo a falar sobre essa questão de cachorros no portão, talvez você esteja pensando, Mônica, mas eu não tenho como não passar por ali, eu preciso passar por ali, faz parte do meu trajeto. Te convido a repensar o trajeto, porque assim, às vezes passar por um local específico que vai fazer com que o teu cachorro puxe mais, lata mais, fique mais tenso, fique mais ansioso. Enfim, às vezes é tão mais simples a gente desviar um pouco o nosso caminho, a nossa rota, né? E daí é justamente isso que a gente começou a fazer em relação à Tuca, que eu contei antes, que é a minha aluna, que tinha ali um pedaço de trajeto que ela puxava muito, ficava muito ansiosa passando por um determinado trajeto, e a gente percebeu que tinha muito a ver com restos de comida no chão. Então, a parte desse trajeto que ela ficava muito agitada, muito puxando muito, era sempre ou perto de lixeiras, né? Então aqueles containers de lixo, e daí isso a gente começou a evitar. Então a gente começou a passar mais longe das lixeiras, e tinha um pedaço da rua que é onde a Bruna passava com ela, que é do lado de um mercado. Então tem muita sujeira de comida, assim, numa rua meio lateral de um mercado, e tem muita sujeira de comida, resto de comida no chão, muito cheiro, então tem bastante, às vezes, rato, pombo, enfim, tinha um monte de coisa ali, de cheiros e tal, e daí ela ficava muito não conseguindo lidar com toda aquela informação de comida, cheiro, bicho e muitas coisas acontecendo, e acabava puxando muito nesse trajeto. Então a gente fez o quê? Uma estratégia de ela não passar mais nesse lado da calçada, onde era a lateral do mercado, né? Fazer uma volta diferente, atravessar a rua e pelo outro lado da rua, que ela ficava mais tranquila, e também evitar passar perto dos containers de lixo, que era uma coisa que deixava ela mais agitada, ela querendo chegar para cheirar e fuçar.
Então a gente começou a evitar um pouco isso, né? Enquanto a gente começou a trabalhar o restante das coisas. A gente já vai falar um pouquinho mais disso, sobre o treino, o que a gente vai fazer aí, esse passo a passo, tá? Mas, então, como é que eu vou definir, qual é a melhor forma, então, para eu definir a rota do meu passeio? Como é que eu vou definir esse trajeto? Eu gosto muito da ideia de seguir o cachorro, tá? Eu gosto muito dessa ideia de tu colocar o peitoral e deixar o cachorro com uma certa liberdade para escolher para onde que ele vai. E não ter um trajeto fechado, necessariamente sempre igual, né? Atrelado a uma rota específica. Vai ser sempre direita, esquerda, vira, pá, pum, faz sempre aquela mesma rota. Eu gosto muito dessa ideia do cachorro guiar o passeio e ele ir aonde ele se sente mais confortável. Até porque muitas vezes o cachorro evita situações que, se ele está vendo que tem uma situação um pouco tensa logo ali na frente, geralmente ele mesmo se sente desconfortável, ou vê aquilo e já vem e voa para o outro lado, e às vezes a gente fica forçando o cachorro em uma direção, né? Principalmente cães reativos. Às vezes meu cachorro já viu que tem uma coisa logo lá na frente que ele fica um pouco desconfortável. Fica um pouco tenso, não fica muito confiante, e daí ele tenta te dizer, eu quero ir para esse lado aqui para se afastar daquela coisa que está gerando desconforto nele, está deixando ele um pouco desconfortável, e a gente não percebe e acaba, não, eu quero ir naquela direção, porque esse é o nosso trajeto de passeio. E daí vai, às vezes, em linha reta, e daí o que acontece? O cachorro acaba se aproximando, não conseguiu sair da situação e reage. Então, acaba reagindo, né, mais aí. Então, eu gosto muito dessa ideia de deixar o cachorro mais livre para escolher o trajeto, mas, que nem eu falei, a gente tem que estar ali como um paraquedas para evitar que o cachorro tome decisões ruins, porque às vezes está vindo alguma coisa que ele não viu, ou tem uma casa com um cachorro de portão que ele não sabe que está ali. Então, a gente tem que estar ali como um paraquedas para ajudar o nosso cão. Deixar o cachorro mais livre para escolher o trajeto, explorar esse passeio, vai fazer com que ele fique mais relaxado, mais à vontade, porque, nem eu dei esse exemplo do cachorro que viu alguma coisa lá adiante, ficou meio assim e quis ir para o outro lado, ele mesmo tomou a decisão de se afastar e sair fora e não chegar perto daquilo que está deixando ele desconfortável. Então ele vai ficar mais à vontade, isso faz com que ele tenda a, ficando mais relaxado, mais à vontade, que ele tenda a responder melhor. Então, pegar às vezes petisco, responder quando tu chamaste, pedir algum comportamento para ele, algum comando ele responder, né, e conseguir responder. Então, ele tende a conseguir treinar, conseguir engajar, e são nessas situações que é o mais fácil da gente ensinar novos comportamentos para o cachorro não puxar ou não reagir, né, ficar mais tranquilo, como, por exemplo, posso ensinar as órbitas no passeio, posso ensinar um contato visual, posso trabalhar um recall, posso trabalhar um autocontrole, tudo com o cachorro nesse estado emocional mais calmo que ele está por conta de ter mais controle sobre a situação. Quer dizer que isso é sempre possível? Quer dizer que eu vou sempre poder deixar o meu cachorro livre para escolher o trajeto, né? Vou deixar ele poder ir na direção que ele quiser? Não, como eu falei, às vezes vai ter um cachorro de portão logo ali na frente, eu vou ter que frear o meu cachorro, ou às vezes eu sei que está vindo um outro cão lá na frente e o meu cachorro reage para outros cães, eu vou ter que dar meia volta e ir para o outro lado. Então, eu tenho que também ficar atento ao ambiente para ver o que o meu cachorro consegue ou não consegue lidar, para não deixar ele se colocar numa enrascada, tá? Tomar uma aguinha. E até no início dessa aula eu falei um pouco sobre saber a rotina da vizinhança, né? E das pessoas que passeiam com cachorros no meu bairro e tal. Isso é bem interessante porque, às vezes, sabendo que essa pessoa ali vai dobrar na rua tal e sai num horário mais ou menos tal, eu consigo usar isso ao meu favor para poder tomar decisões durante o passeio com o meu cachorro. Então, eu estou passeando aqui com o meu cachorro, vejo que está vindo uma pessoa com seus 2 cães passeando. Se eu já sei mais ou menos o que essa pessoa faz de trajeto, né, porque em geral as pessoas fazem um trajeto fechado e passeio, né, um trajeto sempre igual, eu posso ver aquilo e já me antecipar. Beleza, essa pessoa vai dobrar ali naquela rua, então eu vou me posicionar aqui, porque daí eu consigo que essa pessoa passe com os cachorros e meu cachorro vai ficar confortável vendo esses cachorros indo embora. Então eu consigo usar isso ao meu favor. E eu, Mônica, uso muito isso no passeio com os meus cães, do tipo, eu sei que tem a pessoa X que passeia no horário tal e que faz um trajeto tal. Então, se por acaso eu me deparo com essa pessoa, eu já sei para onde eu preciso ir. Preciso atravessar a rua, preciso voltar, preciso ir para a direção oposta, preciso me esconder com o meu cachorro
para ele não reagir. Por quê? Porque eu já sei aonde que a pessoa vai passar. Então, isso ajuda muito a gente também a conseguir se organizar, principalmente quem tem aí um cachorro reativo, um cachorro que às vezes late, que reage exageradamente para outros cães, pessoas, motos, caminhões, enfim. Então, a gente ter essa noção já ajuda demais no nosso manejo para evitar situações desagradáveis no passeio. Sobre essa questão de a gente tá fazendo um trajeto que facilite para o cachorro, né? Então, vou fazer um trajeto que facilite aí para o meu cachorro, para ele ficar mais tranquilo, e daí não vou mais levar ele em trajetos diferentes, porque ele não consegue ficar bem, ele puxa mais, ele reage mais, ele fica mais alerta. Não é essa a ideia, tá? Não quer dizer que porque o teu cachorro, a maioria dos cães, quando muda o trajeto, fica mais alerta e, consequentemente, aí acaba tendo comportamentos mais exagerados, puxando mais, latindo mais, reagindo, avançando, ficando mais ansioso, enfim, ou com mais medo, não quer dizer que eu não posso mudar o trajeto, que eu vou ter que ficar sempre atrelado a uma condição específica de passeio. Não, o que eu preciso fazer é preparar o meu cachorro para essas novas situações, para esses novos trajetos, tá? Então, eu não quero que vocês fiquem atrelados a um trajeto específico por conta que isso vai fazer, às vezes, o cachorro puxar mais. Não, a gente precisa ensinar o cachorro para que ele consiga ter sucesso em diferentes cenários e consiga ficar mais tranquilo e não ter esses comportamentos desagradáveis em outros cenários, só porque a gente mudou um pouquinho ali a rota, tá? Então, lembra que eu falei ao longo dessa live sobre o exemplo da Tuca, né? Que a gente alterou um pouco o trajeto para começar, para ela não puxar tanto naquelas regiões que ela puxava mais. E daí o que a gente começou a fazer? A gente começou a treinar ela para que ela conseguisse andar com a guia mais frouxa em situações primeiro mais fáceis e depois foi começando a incorporar situações mais difíceis. Né? Então, situações mais fáceis eram situações que ela já conseguia lidar, que ela já ficava tranquila no passeio, então a gente começou a reforçar bons comportamentos, reforçar bem as órbitas, trabalhar bem essa questão do cachorro orbitar em trajetos que ela ficava mais à vontade, então dentro de casa, na garagem, na entrada do prédio, perto do prédio, na frente do prédio ali, locais mais tranquilos, e conforme ela foi respondendo bem, conforme ela está indo respondendo bem, a gente começa a avançar essa dificuldade. Então, começa a ir fazendo esse treino de órbitas, que é um que a gente está fazendo, por exemplo, para andar com a guia mais frouxa, perto de lixeiras, mas não ainda passando bem pertinho das lixeiras, passando paralelo às lixeiras. Depois a gente começou a passar mais perto. Uma outra coisa que dá para fazer é começar, por exemplo, a ir em direção a essa rua que ela tem mais dificuldade, depois começar a passar por ali brevemente de forma rápida e aos poucos ir cada vez mais passando por esses locais que o cachorro tem um pouco mais de dificuldade. Então, claro, aqui é um exemplo, né? Mas a ideia é que a gente altere esse trajeto, mas que a gente vá preparar para o cachorro não ficar puxando, reagindo mais, ficando mais ansioso e tudo mais, mas que eu vá em paralelo preparando e treinando o meu cachorro para essas situações. Então, vou incorporando os treinos que eu venho fazendo aí. Por exemplo, eu gosto sempre de citar órbitas, que é um treino simples da gente ir incorporando. Então, incorporando as órbitas em situações fáceis e gradualmente dificultando aí para situações que o cachorro antes não conseguia ficar confortável, mas que ele vai aos poucos conseguindo ficar à vontade nessas situações mais desafiadoras, tá? Então, como é que eu vou fazer para fazer isso, né? Como é que eu vou fazer para ensinar o meu cachorro a ficar mais à vontade nessas situações? Eu preciso ir um passo de cada vez. Então, como é que eu faço isso? Eu primeiro preciso fazer uma lista de ambientes, trajetos, locais que eu tenho disponível, né? Ou que o meu cachorro frequenta, ou que eu gostaria de frequentar, e colocar em níveis de dificuldade, tá? Então, vamos supor, dentro de casa é um nível 1, na minha garagem é um nível 2, na frente do meu prédio é um nível 4, na rua da minha casa é um nível 5, na rua, sei lá, na avenida principal aqui é um nível 7. E, não sei, numa praça pode ser um nível 10. Então, coloquei aqui níveis aleatórios para cada ambiente diferente, para cada trajeto local diferente. E daí, como é que eu vou fazer?
Bom, eu vou começar a treinar, vou escolher um treino ali, sugerir o das órbitas, porque eu acho que é um bem fácil de incorporar, e eu vou começar, por exemplo, a treinar órbitas no meu ambiente de nível 1, dentro de casa. Depois eu vou passar, depois que o meu cachorro estiver performando isso bem, conseguindo fazer bem, eu vou continuar esse meu treino num ambiente de nível 2. Exemplo que eu dei, garagem. Fiz isso, beleza. Aí na frente do meu prédio é um ambiente de nível 4. Teoricamente, o ideal seria eu conseguir um ambiente de nível 3 para colocar no intermediário, para não fazer esse salto tão grande. Nem sempre eu tenho disponível. Então, o salto do 2 para o 4 é uma coisa que, dependendo do cão, ele até consegue tolerar. Agora, do 2 para o 7, não. Tá? Então, eu preciso testar. Beleza, eu treinei num ambiente nível 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste no ambiente nível 4. O cachorro conseguiu ir mais ou menos? Ah, beleza, vou tentar mais umas vezes para ver se ele consegue, se eu consigo melhorar esse comportamento. Ah, ambiente nível 4 foi um desastre, volta para o nível 2 e pensa em alguma forma de dificultar o teu ambiente de nível 2 para ele simular uma situação de nível 3 e tu fazer essa ponte, tá? Dificultar, às vezes, pode ser acrescentar uma distração no ambiente, pode ser acrescentar alguma dificuldade ali, um outro cachorro, uma outra pessoa, um familiar no ambiente, um pote de comida ali no chão, pode ser uma baita distração que faz o cachorro ter uma dificuldade bem maior naquele ambiente. Então, a gente precisa pensar, se o cachorro não conseguiu fazer esse micropulo do 2 para o 4, que para muitos cães isso não é um micropulo, tá? Isso às vezes é um pulo bem grande, eu preciso aí criar um nível 3, se eu não tenho. Aí eu vou treinar nesse meu nível 3 aí que eu criei e depois eu para o nível 4. O cachorro conseguiu performar bem no nível 4, dou um check, vamos criar um nível 5, vamos criar um nível 6, para daí eu chegar no nível 7, que é a avenida movimentada, né? Então eu preciso ir treinando essas habilidades do meu cachorro, que eu estou citando órbitas, mas na verdade são várias que podem estar envolvidas dependendo do problema, né? Órbitas eu estou pensando principalmente se é um caso de puxar na guia, se é um caso de um cachorro que reage para outros cães ou reage para cães de portão, de repente, posso pensar num contato visual, posso pensar em algum outro comportamento, o cachorro desengajar. Então, dependendo do problema, eu vou escolher um comportamento para ensinar o meu cão e a ideia é sempre a mesma, ensinar uma dificuldade por vez. E daí eu vou dificultando até ir chegando nesses níveis mais avançados que eu quero. Então, eu vou tendo aí um cachorro que consegue ter aquele bom comportamento independente do trajeto. E daí eu vou conseguir fazer um trajeto A e eu mudei para o trajeto B e o meu cachorro já sabe performar aquele comportamento em vários ambientes diferentes, com níveis de dificuldade diferentes. Então, hoje eu decidi ir no shopping. Cara, o shopping é um ambiente que pode ser muito desafiador para o cachorro. Tem um monte de pessoas, tem luzes, tem cheiros, tem barulhos, tem um monte de coisa acontecendo. Mas um cachorro que tu subiu essa escadinha um degrau por vez, tu vai num ambiente novo, talvez no início ele fique um pouco, tipo, os primeiros minutos ali um pouco, tá, peraí, deixa eu me ambientar, mas ele consegue executar o comportamento, ele consegue fazer uma órbita, andar com a guia frouxa, andar tranquilo, fazer um contato visual, se tu já foi treinando em todos esses níveis. Então, assim, a gente não pode ficar preso a um trajeto, né, na zona de conforto, no sentido de que, o meu cachorro não puxa se eu só ficar andando nesse trajeto aqui, sempre nessa rua, nessa quadra. Ele não vai puxar. Beleza, e daí tu nunca vai poder ir em nenhum lugar com o teu cachorro, porque ele só sabe andar minimamente tranquilo, ou às vezes nem isso, né? Só sabe puxar menos num trajeto específico. Então, não, a gente precisa ensinar o cachorro de uma forma gradual para que ele consiga ficar tranquilo também nesses outros ambientes e quando tu mudar o trajeto, isso não ser um grande desafio para ele. Ele conseguir performar, conseguir fazer os bons comportamentos, andar com a guia frouxa, fazer um contato visual, independente do ambiente que tu tiver. Então, uma outra dica que talvez possa ser um problema, aqui eu fiz uma progressão, né, dei algumas sugestões aí de como subir essa escadinha para a gente dificultar gradualmente o ambiente do cachorro, mas talvez você esteja pensando, Mônica, eu moro num local muito movimentado, eu não tenho, sei lá, de dentro da minha casa, que é um nível 1, a minha garagem, que é um nível 2, a minha rua aqui na frente é um nível 7, o salto é muito grande. Moro num local muito movimentado, não consigo fazer essa quebra de etapas. Bom, a gente precisa pensar em uma outra forma de quebrar essas etapas, então. Talvez você vai ter que sair num horário menos movimentado, é para sempre? Não. Às vezes é provisório, por um período. Sai num horário mais cedo, num horário mais tarde. Eu tenho alunos que saem 11 horas da noite, meia-noite, para fazer passeio, porque é o horário que o cachorro consegue
responder bem aos comportamentos ali na rua. Uma outra coisa, às vezes, é tu pegar, quem tem carro, pega um carro e vai até um local mais calmo treinar o seu cachorro, vai até uma rua mais tranquila para fazer o exercício, né? Ou eu posso também, uma coisa que a gente fez muito com a Tuca, que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, é treinar na volta do passeio, né? Então, principalmente essa parte de sair para o passeio, a gente faz uma simulação da saída. Mike, um pouquinho já, vai lá no seu caminho. A gente faz uma simulação do passeio, desculpa, uma simulação, me desconcentrei porque ele ficou chamando. Então, a gente pode treinar na volta do passeio para essa questão da saída, né? Então, fazer uma simulação da saída quando volta do passeio. Então, saí, fiz o passeio com o meu cachorro, e daí na volta eu simulo a saída para fazer esse trajeto de saída que às vezes é muito difícil para alguns cães, tá? Então, assim, tem várias estratégias para a gente usar aí, dependendo do caso da tua rotina, do teu cachorro e do caso que tu estiver te encaixando aí no momento, tá? Meu filho, já vai, só um pouquinho. Já vai. Senta aí um pouquinho. Senta. Muito bem. Fica aí. Então, assim, por que quando a gente muda esse trajeto, né, o cachorro muitas vezes começa a puxar, começa a ter um comportamento mais exagerado, reagir mais, latir mais? Bom, a gente viu aqui vários motivos do porquê isso pode estar acontecendo, né? E a gente já entendeu que a gente não é esse o motivo da gente ficar atrelado a um trajeto específico, que a gente pode mudar esse trajeto contanto que a gente for treinando e preparando o nosso cachorro para essa situação, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, pode mandar aí, porque a princípio era isso, né? Para quem chegou depois, essa live vai ficar salva tanto no Instagram quanto no YouTube. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha. Meu Deus, Mock, tu quer? Eu já vou te deixar aí no banheiro só um pouquinho. Então, assim, para quem chegou depois aí, perdeu essa live vai ficar salva. E se vocês gostaram dessa live, depois deem um like, envia para um amigo que possa ter gostado. E eu espero que isso tenha ajudado vocês a não ficarem atrelados a sempre um trajeto, não ficarem presos a só uma rota de passeio e perceberem que existe possibilidade de a gente treinar o cachorro para conseguir enfrentar outros cenários e a gente poder levar o nosso cachorro para outros ambientes e nos acompanhar mais, tá? Então, se não ficou nenhuma dúvida, a gente nos vê na próxima, a gente se vê, né? Nos vê. A gente se vê na próxima aula, que vai ser na quinta, 8 horas da noite, tá? Então, boa noite, um beijo, tchau!